Pergunto coisas ao Buriti e o que ele responde é: a coragem minha. Buriti quer todo o azul e não se aparta de sua água, carece de espelho. Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. João Guimarães Rosa, no livro Grande Sertão Veredas. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos a esse canal, cuja proposta é discutir sobre educação a partir de diversas áreas do conhecimento, como a história, a sociologia, a filosofia, a antropologia e a psicanálise. A cada programa eu vou tentar colocar um tema, um debate que versa sobre a questão da educação, um canal então voltado aí não somente para educadores e educadoras, mas para todos aqueles que se interessam pelo assunto. Então, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Como a proposta de cada vídeo é falar sobre educação, sempre de uma maneira crítica e provocativa, eu estou utilizando aqui a leitura de um livro, na verdade, o início da leitura de um livro aí, intitulado O que é a Educação, do Carlos Rodrigues Brandão. O Carlos Rodrigues, que é antropólogo social, formado pela UNB, pela USP, e que em 1981 ele escreveu esse livro, que saiu pela coleção Primeiros Passos, da editora Brasiliense. A descrição, inclusive, de todas as leituras e todas as referências desse vídeo vocês podem encontrar na descrição. E meu objetivo primeiro é a gente pensar, afinal de contas, o que é educação. Nesse sentido, o Carlos Rodrigues Brandão ele vai transpor, né, o conceito para o plural, e aí ele vai dizer que não é possível falar apenas de um único modelo de educação, mas de educações. E é basicamente isso que nós vamos discutir um pouquinho ao longo aí desse vídeo. Para iniciar, é importante entender que ninguém escapa da educação, né? Ninguém escapa de formas de ser educado de alguma maneira, seja em casa, na rua, no trabalho, na escola. Todo mundo, né, tem um envolvimento dentro desse contexto, seja no momento em que aprende, no momento que ensina, no momento que aprende e ensina, né, em todos os ambientes. Então, é por isso que nós não vamos falar de um único modelo de educação, mas de modelos de educação que vai fazer parte de contextos diferenciados, em momentos históricos diferentes, de grupos sociais, né, diferentes, cada um à sua maneira, mas a educação estará lá, né? É por isso que o Carlos Rodrigues Brandão, no início do seu livro, ele vai citar uma carta que foi escrita, né, nos Estados Unidos, onde você tem ali uma união entre dois estados, né, que é o estado da Virgínia e de Maryland, né, que eles vão tentar fazer um acordo de paz, né, com algumas aldeias indígenas, né, alguns grupos indígenas, né, e aí dentro desse acordo de paz eles propõem, né, os representantes desses estados que as lideranças indígenas enviem jovens para serem educados ao modelo ali dos chamados civilizados, né. Essa carta de resposta, né, de recusa, né, de agradecimento e recusa, ela vai ficar conhecida, né, no caso aqui é uma carta redigida pelos índios das 6 nações, né. Anos mais tarde, o Benjamin Franklin ele vai usar essa carta como um exemplo, né, e um trecho dela, né, alguns trechos dessa carta eu vou ler aqui nesse vídeo, porque vai nos dar alguns passos ali para a gente desenvolver essa discussão sobre os sentidos da educação.
Nós estamos convencidos, portanto, de que os senhores desejam bem para nós e agradecemos de todo o coração. Mas aqueles que são sábios reconhecem que diferentes nações têm concepções diferentes das coisas e, sendo assim, os senhores não ficarão ofendidos ao saber que a vossa ideia de educação não é a mesma que a nossa. Muitos dos nossos bravos guerreiros foram formados nas escolas do norte e aprenderam toda a vossa ciência. Mas quando eles voltavam para nós, eles eram maus corredores, ignorantes da vida da floresta, incapazes de suportarem o frio e a fome. Não sabiam caçar o veado, matar o inimigo e construir uma cabana, e falavam a nossa língua muito mal. Eles eram, portanto, totalmente inúteis. Não serviam como guerreiros, como caçadores ou como conselheiros. Ficamos extremamente agradecidos pela vossa oferta e, embora não possamos aceitá-la, para mostrar a nossa gratidão, oferecemos aos nobres senhores de Virgínia que nos enviem alguns dos seus jovens, que lhes ensinaremos tudo o que sabemos e faremos deles homens. Bom, essa carta vai colocar alguns pontos interessantes para a gente desenvolver aí a nossa temática. A primeira delas é que não há um único modelo de educação. Depois é possível entender que o ensino escolar ele não é o único responsável, talvez nem o melhor, para se propagar ou difundir a educação. O professor também não é o único detentor ali de conhecimento, também não é o único praticante da educação. Em mundos distintos, a educação ela existe, em sociedades agrícolas, em sociedades industriais, não industriais, ela existe em pequenos grupos, em grandes grupos, em sociedades com estados, com Estado, em sociedade sem Estado, em sociedades com classe, sociedades sem classe, sem a divisão ali de classe. Ela existe, inclusive, no contato entre os povos, quando você tem dois ou mais povos que começam a ter contato, você tem ali a educação envolvida, e ela também está presente nas formas de submissão e também de controle sobre outros povos e outras culturas. Nesse sentido, a educação ela também serve para o controle, ela também serve para escravizar, ela também serve ali para se instituir o poder. A educação ela existe para a difusão de ideias, para tornar comum, tornar saber aquilo que muitas vezes é comunitário. Dentro de um determinado grupo, muitas vezes você precisa compartilhar saberes para que todos possam se desenvolver da mesma forma, ou para que aquela sociedade ou aquela comunidade possa desenvolver. Nesse sentido, a educação ela está presente. Mas ela também pode estar presente como um sistema centralizador do poder. Quando você pretende instituir uma determinada forma de poder sobre um determinado grupo, então você tem muitas vezes a educação servindo como base ou como instrumento de exercício de poder de um grupo sobre o outro. A educação é, como outras, uma fração do modo de vida dos grupos sociais, que criam e recriam a sua existência, que precisam ali difundir os saberes, as práticas, os símbolos, os conhecimentos e as crenças acerca da religiosidade, que precisa perpetuar formas de existência dentro daquele grupo, e aí você tem a educação como uma forma para que isso aconteça. É por isso que quando a gente pega a leitura da carta ali dos índios, das 6 nações,
como resposta, né, ali o acordo de paz proposto pelo Estado da Virgínia. A gente vai entender que a educação do colonizado, né, do colonizador, ela não serve para o colonizado, né, porque ele também tem maneiras ali de criar e recriar a sua existência, que é muito particular, que é muito própria, né, inclusive com maneira de resistência a toda e qualquer forma de submissão a um poder externo. De um lado, a força da educação ela está na construção simbólica da existência, né, no fortalecimento, né, da especialização desses grupos, na experiência que se adquire, que vai passando de geração em geração, né, sendo transmitida das mais diversas formas, e onde nós temos uma construção simbólica dessa existência que se fortalece a partir de modelos educativos diferentes. E aí nós temos um aspecto que é muito positivo. Por outro lado, muitas vezes nós, como educadores, educadoras, acreditamos que o nosso trabalho é voltado para a educação, né, e para aqueles aos quais ali nós nos propomos a ensinar, sem perceber que muitas vezes nós apenas somos instrumento, né, para determinados grupos políticos ou para determinados projetos políticos se instaurar dentro da sociedade. Que inclusive projetos políticos esses que formam os educadores e educadoras que vão transmitir e reproduzir. E aí a gente tem a escola, né, e a educação como um elemento de reprodução social, né, reprodução de formas de dominação, algo que o Pierre Bourdieu vai trabalhar muito e que eu espero trabalhar aqui também com vocês nesses vídeos. E aí um lado negativo da educação é que ela oculta esses projetos de poder que muitas vezes, né, quem está ali na ponta ali das escolas, né, dos modelos educativos, apenas um transmissor dessas formas e desses projetos que estão ali inclusos em modelos pedagógicos, em visões de educação. Então a educação ela existe no imaginário das pessoas, ela existe como ideologia dos grupos sociais, muitas vezes a gente acredita que a educação ela vai transformar o mundo de maneira positiva, né, em algo melhor, vai transformar as pessoas em pessoas melhores, mas muitas vezes ela pode ter um papel totalmente contrário, né, o trabalho aí de deseducar, né, ou dependendo, né, da situação, de moldar sujeitos para um determinado mundo, para determinadas funções ou objetivos. Bom, eu acho que tudo isso colocado é um apanhado bem rápido e simples, né, para entender que nós precisamos falar sobre educações, né, educações no plural, porque conforme fomos colocando lá no início do vídeo, não existe um único modelo, não existe uma única forma. A escola ela não é a única instituição responsável pela educação. A gente vai perceber que ela está entranhada em todos os processos sociais, em todas as relações sociais. E é a partir do momento que a gente começa a trabalhar essa visão crítica e dialética da educação, é que a gente consegue construir alguns modelos para começar a entender. Bom, essa foi apenas uma introdução, espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado e chegado até aqui, não esqueça de apoiar essa iniciativa aí, com todos os ritos aí dessa plataforma, que é se inscrever, curtir, compartilhar, mas principalmente comentar
para que ele te torne essa discussão viva. Muito obrigado e até o próximo.